Hoje é sábado, 25 de setembro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast. O cenário das últimas 2 semanas tem sido um cenário fluido, mas com várias partes se movendo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem bastante coisa para tentar endereçar aqui nesse bate-papo de hoje. Vou começar falando de cenário internacional, quero falar um pouco sobre crescimento global, depois passo a falar de inflação e / política monetária, principalmente nos Estados Unidos, mas com reverberações para o resto do mundo, e eu termino o cenário internacional falando dos últimos desenvolvimentos na China. Para finalizar, eu falo um pouquinho aqui sobre os últimos acontecimentos no Brasil e como é que a gente está vendo o cenário local, né? Falando um pouco de crescimento, inflação, política monetária e preço dos ativos de risco. Já dando um spoiler e antecipando, acho que a visão é uma visão mais cautelosa do que a visão das últimas semanas e dos últimos meses. Acho que é um cenário um tanto quanto de menor visibilidade, acho que não só para as próximas semanas quanto para os próximos meses. Eu já vinha falando aqui desde o final do primeiro semestre do ano que eu acreditava que o segundo semestre ia ser um semestre um pouco mais desafiador do que o primeiro semestre e, consequentemente, um semestre de mais volatilidade para os ativos de risco e um semestre com obstáculos maiores para conseguir rentabilizar os portfólios e rentabilizar as carteiras. Acho que o cenário internacional ele começa a precificar um pouco desses desafios e um pouco dessas dificuldades, e o cenário local, acho que a gente comentou aqui no nosso último podcast, talvez a gente tenha subestimado os problemas locais no Brasil e acabou que os ativos no Brasil eles ficaram mais premiados de uma forma muito mais rápida e acentuada do que a gente imaginava. Dito isso, vamos falar um pouco aqui de cenário internacional, começar falando de crescimento global. Acho que as últimas semanas a gente viu aí sinais de acomodação do crescimento global e acho que isso ficou mais claro nos PMIs mensais divulgados ao longo dessa última semana, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos quanto na Ásia. Foi uma desaceleração ou uma acomodação maior do que as expectativas do mercado, mas ainda para níveis considerados satisfatórios ou saudáveis, tá? Então, essa desaceleração por si só, ela não deveria causar uma estranheza, digamos assim, ou uma preocupação maior, dado que a gente veio aí de uma tendência de mais de um ano, né, quase 1 ano e meio de recuperação econômica global pós a primeira onda do Covid. Acho que, obviamente, que o X da questão aqui vai ser qual é o tamanho, a velocidade, a magnitude e a duração dessa desaceleração. E o que preocupa é que essa desaceleração ela está acontecendo ao mesmo tempo em que a gente vê bancos centrais ao redor do mundo já começando um processo de normalização monetária ou se preparando para começar um processo de normalização monetária, um mundo onde a inflação tem se mostrado muito menos transitória do que o imaginado, e agora com um desafio que a gente julga que não é um desafio pequeno de desaceleração do mercado imobiliário na China. E esses são os 2 outros temas que eu quero tratar aqui sobre o mercado internacional, sobre o cenário internacional. Então, acho que a mensagem do crescimento global é que, de fato, há sinais ainda incipientes de desaceleração, né? Eu diria até que o adjetivo mais correto seria uma acomodação, que não deveria ser preocupante se ele não fosse acompanhado de outros desafios, que nesse caso é a inflação global, é o processo de normalização monetária e a desaceleração no mercado imobiliário da China, em parte induzida pelo governo e em parte exacerbada pelo que está acontecendo na Evergrande, que é a segunda maior empresa de real estate, ou seja, do mercado imobiliário chinês. Em relação à inflação e política monetária, acho que o grande destaque das últimas semanas foi, primeiro, a decisão do Banco Central Europeu, que ele fez um tapering ou uma redução do quantitative easing mais disfarçada, né? Na verdade, ele manteve
o envelope de medidas, manteve a magnitude do que ele pretende fazer, mas ele desacelerou o ritmo que ele vai colocar isso em prática, que ele vai executar isso mensalmente. Tá? Isso já foi na semana retrasada. Essa semana, o Fed, de maneira esperada, ele já adotou um discurso sinalizando por um eventual processo, ou início de um processo de normalização monetária com redução do quantitative easing, que poderia ser sinalizado em novembro para começar em dezembro, ou já começando em novembro, e que um processo que duraria até aí mais ou menos meados de 2022, e a partir de meados de 2022 ele poderia pensar no início de um processo de alta de juros. Tá? Acho que o diferente de outros ciclos, onde geralmente o Banco Central americano, né, o Fed, ele iniciou talvez esses pontos de inflexão de política monetária, seja na alta de juros, seja na queda, ou seja na normalização da política monetária ou na inversão de tendência de política monetária. Esse processo ele já veio ocorrendo em outras economias do mundo, tanto economias emergentes quanto economias desenvolvidas, mas com países mais periféricos. Então, de fato, é uma tendência global, né? E ela é feita por dois motivos, né? Primeiro, porque, de fato, você teve uma recuperação do crescimento global, então medidas extraordinárias não são mais necessárias, né? Acho que a gente está vivendo ainda em um ambiente onde a política monetária está em níveis, em patamares extraordinários, que já não são necessários há algum tempo, pelo menos na minha visão. E, por outro lado, você tem um processo inflacionário onde ainda é questionável, né, o quanto desse processo inflacionário é transitório e o quanto é permanente, mas a gente tem visto, não só nos números cheios, mas no qualitativo da inflação, isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos e vale para outras economias emergentes, essa inflação ela dá sinais que ela vai ser menos transitória do que se imaginava. E o próprio Banco Central americano ele vem mudando o tom do discurso dele. Se você pegar o tom do discurso do Banco Central americano há 4, 5, 6 meses atrás, era um tom de que a inflação seria transitória. Quando a gente olha agora para as expectativas de inflação dos membros do Fed, para tudo que eles têm falado e declarado publicamente em documentos oficiais ou extraoficiais, a gente já sente uma migração desse consenso saindo dessa convicção de que a inflação vai ser totalmente transitória. Então, o mundo ele dá sinais de desaceleração, ao mesmo tempo em que esse processo de retirada de estímulos ou de normalização de estímulos, ele ganha tração, ao mesmo tempo em que a inflação se mostra mais enraizada na economia. Então, a gente vamos seguir aqui o nosso raciocínio. Tá? Acho que a gente pode até adicionar isso tudo o fato de que a gente vai ter menos estímulos fiscais de agora em diante. Então, o impulso fiscal na economia global ela vai ser muito menor comparado ao que ela foi aí nos últimos 12 a 18 meses, né, desde a pandemia, ali, do pós-pandemia. E aí a gente entra, talvez, no vetor onde a gente vê o maior risco e a maior incerteza, que é a questão da Evergrande, que é uma empresa privada, até pouco tempo atrás a segunda maior empresa de real estate do mercado imobiliário chinês, uma empresa que tem 300 bilhões de dívidas no mercado internacional, dívidas no mercado local, dívidas com fornecedores, com prestadores de serviço, dívidas emitidas para o mercado interno, para pessoas físicas que investiam as suas poupanças, não só pessoas ricas, mas também a população de classe média e classe média mais baixa, os próprios colaboradores, empregados da empresa investiam suas poupanças em produtos, né, e dívidas emitidas pela empresa. É uma empresa com 800 projetos inacabados ao redor da China, onde mais ou menos 1.700.000 pessoas, de uma maneira ou de outra, estão esperando seus empreendimentos ficarem prontos, já tendo pago em maior ou menor escala uma parte desses imóveis, desses empreendimentos. Acho que é importante lembrar que o mercado imobiliário chinês
ele foi o grande propulsor do crescimento do país ao longo dos últimos anos. Vários setores da economia dependem do mercado imobiliário chinês, né? Há aí uma dificuldade em se estimar qual de fato é a participação do mercado imobiliário no PIB. Tem gente que fala que gira entre 10% e 15%, tem gente que fala que é mais para 20%, 30%, entre impacto direto e indireto na cadeia produtiva, no setor de serviços e etc. Mas eu acho que a conclusão é que é um setor extremamente importante para a economia chinesa. Grande parte, né, das cidades, dos municípios, dos estados chineses dependem de venda de terras e das transações imobiliárias como fonte de renda. E eu acho que, por último aqui, para a gente ter um pouco a dimensão desse mercado, estudos da Goldman Sachs mostram que o mercado imobiliário chinês talvez seja a maior classe de ativos do mundo, onde você teria perto de 60 trilhões de dólares em estoques de imóveis. E o chinês ele faz uma poupança relevante ou não desprezível no mercado imobiliário, né? Então, de fato, tudo que acontecer no mercado imobiliário chinês ele vai ter reverberações para o crescimento chinês e para o crescimento mundial, e por isso a importância desse mercado para o mundo. Então, do ponto de vista da dívida, né, desses 300 bilhões de dívida que estão em balanço, ainda tem uma parcela da dívida que pode estar fora do balanço, que é incalculável. Cerca de 19 a 20 bilhões de dólares estão no mercado internacional, que é uma quantia pequena, né? Se a gente levar em conta que o Fed compra 120 bilhões de ativos por mês, 19 bilhões de dívida é pouco. Essa dívida é marcada a mercado. É uma dívida curta, com vencimento ali, grande parte em 2022, 2023. É uma dívida que operava 90% do valor de face até maio, hoje opera entre 20% e 25% do valor de face, marcada a mercado. Os detentores são grandes bancos e grandes fundos. Não parece haver risco de contágio financeiro dessa dívida. A dívida com os bancos locais é não desprezível, tá? Eu não sei quantificar qual é o tamanho dessa dívida, mas é uma dívida não desprezível. Mas o mercado local bancário chinês, ele tem suas peculiaridades, até porque muitos dos bancos chineses são estatais ou são parcialmente estatais, né? São mistos, né? Uma parte privada e uma parte estatal. E já aconteceu diversas vezes no passado desses bancos ou do próprio governo, entre aspas, nacionalizar ou estatizar essa dívida, não necessariamente você tirando isso do balanço, como já foi feito na década de 90, mas eventualmente você reestruturando a dívida, dando mais prazo para pagar. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Dívidas de 2, 3 anos para vencer, você joga essa dívida para 20, 30 anos lá na frente, você dá um grace period de 2, 3 anos sem pagar amortização e juros, você mensura qual vai ser a taxa de juros dessa dívida, o que no final das contas é um default disfarçado que você vai sentindo a conta-gotas no balanço dos bancos. Tá? Isso já foi feito no passado, isso pode ser feito de novo, ainda não se sabe qual vai ser o caminho que o policymaker chinês vai tomar, mas acho que a sensação que eu queria passar aqui é que há soluções, né? Eles podem até cometer um erro de execução, ou perder o timing de fazer algum tipo de solução, mas há maneiras de você evitar um contágio financeiro dentro da China. O contágio financeiro para fora da China, olhando de hoje com as informações atuais, parece baixo. Tá? E aí a gente fica com o terceiro ponto de atenção, que na nossa visão é o mais importante, o mais grave deles, que são os impactos econômicos desse problema. Eu falei aqui vários números em relação à empresa e ao mercado imobiliário chinês. Quando a gente olha números semanais de negociação de terras e negociações de imóveis, eles estão caindo entre 40% e 65% ano contra ano, os dados da semana passada. Então, é uma desaceleração substancial do mercado imobiliário. E, obviamente, isso vai ter um impacto não desprezível no crescimento chinês e, consequentemente, no crescimento global.
Não é à toa que quando a gente pega o preço do minério, ele caiu lá de perto de $200 para 90, 100 dólares agora. A gente pega um preço de uma Vale do Rio Doce aqui no Brasil, da ação, saiu lá de dos 120, 130 reais para 80, 70 alto, porque o mercado já está olhando essa situação e vendo que é quase que impossível você evitar uma desaceleração da economia mundial e da demanda por várias commodities diante desse quadro. Acho que o importante aqui é a gente entender qual vai ser também a velocidade, a magnitude e a duração dessa desaceleração. Alguns ativos já precificam esse cenário mais desafiador. Eu falei aqui o caso do minério, falei aqui o caso da Vale. Outros ativos ainda parecem ignorar os efeitos secundários de um problema como esse. A gente pega a Bolsa Americana, está a 2%, 3% do pico histórico. Alguns índices europeus idem. Outras commodities metálicas, como cobre, sofreram pouco, perto do que sofreu o minério. Então, a minha sensação é de que o mercado ainda está trabalhando com um cenário que essa crise, digamos assim, e de novo, não é uma crise, não parece ser uma crise financeira, talvez uma mini crise econômica, uma desaceleração econômica por enquanto, ela vai ser bastante pontual e localizada e ela não vai gerar reverberações para o resto do mundo. E na nossa visão, o risco de você ter um espalhamento do problema econômico, ele cresceu razoavelmente ao longo das últimas semanas. Tá? Então, a gente vê 3 caminhos aqui para essa crise. Um caminho é você empurrar o problema com a barriga mais tempo, ou seja, deixar a empresa como está, injetar dinheiro e etc., que é o que a China vem fazendo há muito tempo, e não parece que a China quer fazer isso, até porque parte desses problemas foi induzido pelo próprio governo chinês, quando no começo do ano eles pediram para essas empresas se desalavancarem, e por isso que ela está chegando agora com esses problemas. Então não parece que eles vão no caminho de empurrar o problema com a barriga, parece que eles estão dispostos a abrir mão de um pouco de crescimento no curto prazo para você evitar problemas maiores no longo prazo. O segundo caminho ou segundo cenário seria o point of no return, ou seja, a situação já saiu do controle e mesmo que você caminhe para algum tipo de solução, ela vai ser uma solução de canto, ou seja, você só vai apagar incêndio, mas o incêndio já está se alastrando, você só vai evitar que ele se alastre ainda mais e você vai ter um impacto ainda no mundo em termos de crescimento. Que é um cenário, talvez o pior deles aqui, e é um cenário que, na nossa visão, o mercado ainda embute uma probabilidade baixa e a gente acha que essa probabilidade subiu bastante nos últimos 10 a 15 dias. E por último, que talvez seja o cenário base ainda, é o cenário onde o governo chinês deixa a ação, o equity, valer zero, que é um pouco o que está acontecendo, o preço da ação já caiu cerca de 90%. O credor, principalmente o credor internacional, perder parte relevante dos seus investimentos, e é quando o título da dívida no mercado internacional sai de 90% para 25% do valor de face, é um pouco isso. Esse 25% é basicamente o que você recuperaria numa reestruturação, no desmembramento da empresa, você vendendo os ativos que a empresa ainda tem. Mas você tenta evitar o caos social e econômico pegando esses 800 projetos inacabados e distribuindo para outros agentes terminarem esses projetos e, de uma maneira ou de outra, você tenta pagar essas pessoas físicas, esse credor local que investiu em produtos da empresa, para evitar o caos social e as manifestações que a gente anedoticamente já viu aí nas mídias sociais ao longo dos últimos dias. Obviamente que mesmo nesse cenário, você já tem uma desaceleração controlada, Os dados que eu falei aqui de queda entre 45% e 65% ano contra ano, ou seja, em relação ao mesmo período do ano passado de transações no mercado imobiliário, no mercado de terras, é um impacto não desprezível. A dúvida é quanto tempo essa desaceleração
vai acontecer, se ela vai cair mais, se ela vai se estabilizar aí, e se o governo não vai perder o timing de evitar esse problema maior. Então, é um cenário fluido, mas é um cenário bastante desafiador. Isso tudo acontece, de novo, num pano de fundo onde a gente, já antes disso tudo acontecer, já estava observando uma acomodação do crescimento global, que foi o começo da nossa conversa, e onde os bancos centrais em diversas economias do mundo já vêm retirando estímulos. Então, a gente ainda não está num cenário, digamos assim, de tempestade perfeita, mas a gente começa a ver um acúmulo de vetores mais desafiadores, para não dizer mais negativos no cenário, que vão precisar ser endereçados ao longo dos próximos meses, e ainda há uma dúvida não desprezível de se eles vão conseguir ser endereçados ou não. Isso tudo não seria problema se os ativos estivessem precificados corretamente. O que a gente viu acontecer? Bolsa chinesa já caiu 30% a 35% dos picos recentes, né? A Bolsa brasileira já caiu, né? Falei aqui da Vale, falei aqui do minério. Então, alguns ativos já precificam esse cenário mais desafiador, mas alguns outros não precificam o espalhamento desses desafios, como é o caso da Bolsa Americana, como é o caso de alguns índices de bolsa na Europa, como é o caso de algumas commodities, como é o caso do mercado de crédito americano e europeu, onde os spreads e as taxas estão muito baixas, e assim sucessivamente. Então, se a gente daqui a alguns meses se deparar com um cenário onde a inflação continua alta, o crescimento está mais baixo, os bancos centrais são obrigados a continuar retirando ou normalizando sua política monetária, vai ser um cenário onde o mercado pode pedir mais prêmios de risco em alguns ativos que ainda não foram premiados ou mais pressionados. Então, o ponto de atenção que a gente quer chamar aqui, a mensagem que a gente quer dar aqui, é exatamente nesse sentido. Entrando em Brasil, e acho que a intenção era de fato gastar mais tempo com o mercado internacional, no Brasil a gente tem alguns sinais de acomodação do crescimento também, principalmente os indicadores da IGET do Santander de setembro, que são indicadores quase que online de atividade, tanto de serviços como de vendas no varejo, mostram acomodação, ainda não é uma inversão de tendência, mas uma clara acomodação, né? Acho que a gente ainda está num ambiente de desemprego alto, o auxílio emergencial, Bolsa Família, etc., tem sido menor do que foi nos últimos meses, então até uma desaceleração ela já era em parte esperada. Inflação alta, e números qualitativamente ruins, o IPCA 15 essa semana voltou a mostrar isso, então você tem aí uma perda do poder de compra num ambiente ainda de desemprego alto, e isso obviamente que está levando o Banco Central a seguir no seu processo de alta da taxa Selic. Ele subiu mais 100 basis points, como era esperado, para 6,25, continua sinalizando para a continuidade da alta da taxa de juros no ritmo atual, e que ele vai fazer o que for necessário para levar a inflação para perto do centro da meta no ano que vem. As expectativas de inflação para esse ano já estão aí perto de 9% no fechamento do ano, que é uma inflação alta. Dificilmente o Banco Central vai conseguir chegar no centro da meta no ano que vem, que é 3,5%. Já se fala aí em 4%, 5% de inflação para o ano que vem. Tem um impacto no PIB, obviamente, principalmente do ano que vem. O mercado vem revisando as expectativas de PIB, já tem muita gente com 1,5% de PIB para o ano que vem, um número que chegou a ser 2,5%, 3%, há poucos meses atrás. E a gente ainda tem uma incerteza fiscal olhando para frente, que ninguém sabe ao certo qual vai ser o tamanho das pressões, principalmente políticas, para você ter mais gasto público, quanto mais perto a gente chega do processo eleitoral. Do lado positivo, a gente teve aí um arrefecimento dos ruídos, né, e dos embates institucionais entre os três poderes, e a gente tem uma tentativa de normalidade, ou de dar um ar de normalidade no Congresso, principalmente com a Câmara tentando dar celeridade a alguns projetos, nenhum projeto muito relevante. Não parece que não tem nada relevante que vá sair do Congresso esse ano ou no começo do ano que vem,
mas pelo menos a gente tem um clima um pouco mais ameno do ponto de vista institucional e político ao longo dos últimos dias. E a gente teve uma entrevista do presidente na revista Veja, ele está na capa da Veja desse final de semana, dando um tom mais ameno e reforçando um pouco a mensagem daquela carta pós 7 de setembro. Os ativos no Brasil, ao contrário da maior parte dos ativos internacionais, eles estão com muito prêmio, curva de juros já precifica aí uma taxa Selic de 2 dígitos no horizonte de um ano e meio, já precifica a Selic de 12%, 13% em horizontes mais longos. Juros reais de 4, 4,5, 5, dependendo do vértice. A Bolsa operando na média do Ibovespa, a gente sabe que tem muitas diferenças entre setores e entre empresas, mas operando com preço-lucro, price earnings de entre 7,5 e 8 vezes, que é o piso de muitos anos, até se a gente comparar com crise de 2008, crise de China / Dilma 2014, 15, começo de 16, e um câmbio que quem roda modelos de câmbio vê uma taxa de câmbio muito mais baixa do que a taxa atual. A gente chegou a bater de novo as 5,35 essa semana, fechamos ali perto dos 5,30 e pouco. Muita gente vendo um câmbio de equilíbrio mais perto do 4,5, já quem faz conta ali entre 4,30 e 4,80 seria um número justo para quem faz conta de modelo econômico. Então os ativos no Brasil estão bastante premiados. Existe razão para esses ativos estarem premiados, obviamente, a inflação alta, a taxa de juros mais alta, a perspectiva ruim de crescimento, incerteza fiscal. Mas se tivermos desvios ou riscos positivos em Brasil, a gente pode ter alguma melhora nessa questão dos preços. Então, diferente do cenário internacional aqui, já tem muita coisa ruim precificada. Não comentei, tem a questão da crise hídrica, da crise energética, que também está fazendo muito preço nos ativos locais, principalmente no crescimento e na inflação. Mas a gente pode ter, eu gosto sempre de brincar, que risco tem para os dois lados. Existem os riscos negativos, que a gente falou aqui no mercado internacional, mas acho que no Brasil tem riscos positivos para o ano que vem. E se surgir um candidato viável e competitivo da terceira via? É um risco positivo. E se chover mais do que o previsto nos próximos meses e a gente sair da bandeira vermelha 2 para a bandeira verde, a gente pode ter uma queda de 160 bases no IPCA do ano que vem. As commodities já caíram muito. Se as commodities caírem mais, o dólar não subir mais, a gente pode ter um ganho expressivo também aí entre 100 e 150 bases na inflação de preço mais baixo de commodity internacional. Então, existem vários riscos positivos que a gente consegue enxergar para o Brasil para os próximos meses, que o mercado não consegue enxergar e, de novo, com razão. Então, acho que a mensagem é um pouco nesse sentido. O mercado internacional tem muito risco que parece mal precificado. No Brasil tem muito risco, mas que em parte já foi bastante precificado. A gente consegue ver mais riscos negativos no cenário internacional, mas alguns riscos positivos no cenário de Brasil. Obviamente que o Brasil não vai conseguir se descolar totalmente do mercado internacional se o problema, essa questão toda de China, for muito maior, mas a gente já tem aqui, digamos assim, um amortecedor de preços e valuation nos ativos locais. Essa é a mensagem que a gente queria passar. E finalizar aqui, eu sempre falei que os ciclos econômicos, eles não costumam morrer de causas naturais. Eu vinha falando isso aí ao longo do ano todo. Eles geralmente, os ciclos econômicos, eles acabam por geralmente dois motivos. Ou porque você apertou demais a política monetária, que não é o caso, a gente está longe disso. Essa semana o próprio Fed sinalizou com um discurso mais duro, ou sinalizou de uma maneira mais clara qual a intenção dele de normalização de política monetária. O mercado até reagiu bem, porque eu acho que o mercado teve a leitura de que se o Fed vai fazer isso é porque a economia está bem. Então, geralmente, os ciclos só se invertem e o mercado só se incomoda quando ele aperta demais, que foi o que aconteceu em setembro a dezembro de 2018.
ou os ciclos econômicos eles são ceifados por choques exógenos, né? E a gente vê aqui essa questão de China como um potencial choque que poderia ceifar o ciclo econômico. De novo, esse não é o cenário base, mas se até um mês, 2 meses atrás, não parecia nem que a gente tinha um problema aqui de aperto excessivo de política monetária, nem parecia haver nenhum choque capaz de reverter o ciclo, agora a gente já tem uma luz amarela acesa que pode ser um choque que venha a ceifar o crescimento mundial e acabar com esse ciclo de recuperação. Probabilidade ainda é baixa, mas não é desprezível e ela merece alguma atenção. Então, queria desejar uma boa semana para vocês, agradecer a audiência e um grande abraço.